Oi, Todo Dia Sobral começa agora e que delícia ter você com a gente aqui. Olha, o programa de hoje está recheado de coisas boas. A gente vai falar sobre lixo eletrônico. Você sabe o que fazer com aquele material que você descarta, mas não sabe se coloca no lixo, se coloca em algum lugar em especial, ou se tem condições de reusar aquele material? Olha, a gente convidou um especialista que vai te orientar, vai nos orientar, porque eu não entendo muito disso não. Realmente, quando eu tenho um lixo eletrônico, eu acabo descartando e nem sei se eu faço de forma correta. Uma outra coisa, você já está aí na atividade física, você sabe, a gente tem o projeto 40+, e eu convidei um especialista, um nutricionista, que é especialista em esporte, que vai falar como essa alimentação é diferenciada mesmo, dá para fazer assim alguma nutrição sem suplementar de forma como whey, enfim, ele vai nos orientar aí, porque eu também tô meio por fora desse ramo aí. E também veio um maratonista que vai falar com a gente, vai mostrar como começou essa história dele, com a vida saudável, né? E aí ele acabou entrando para a corrida e virou maratonista. E no Projeto 40+, com saúde, eu convidei um cirurgião dentista, o Rodrigo Amadori, que vai falar com a gente sobre implante acima dos 40, né? O que é que a gente tem que fazer para não chegar no implante, né? Mas quando chega, é com ele, é com o Dr. Rodrigo, que vai falar com a gente. É comum um implante acima dos 40 anos? Carielle, sim, é muito mais comum do que a gente acredita. E são vários fatores que isso acontece, não é somente a idade, mas tem todo o histórico de muitas vezes coincidir os 40 anos, que é uma idade financeiramente mais positiva, para ir em busca dos reparos da vida, né? Mas também tem os 40 anos da dentição também, né? Uma dentição que já tem 40 anos, ela já passou por bastante coisa, né? Então acontece muito a perda de um ou outro dente, mas nós temos também a coincidência de pacientes que coincide com os 40 anos, a busca pelo sorriso que foi perdido, né? Ei, doutor, eu tenho uma dúvida particular minha, até conversei ontem, estava conversando com uma amiga, eu tenho bruxismo, né? E esse apertamento, eu acabo fazendo ele a qualquer hora do dia. E o que é que acontece? Os meus dentes acabam rachando, né? Por essa fricção. E eu não sabia disso, né? Eu não sabia que... Aí começou a fazer... obturar, quebrar a obturação, quebra muito fácil minhas obturações e ao mesmo tempo ter que fazer, como é o nome? Restaurações. Além da restauração, que você tem que matar a raiz. Tratamento de canal. O canal, gente, tinha esquecido do canal. Eu falei, nossa, já tô ficando com vergonha, tenho que tratar tanto canal. E aí uma dentista chegou pra mim e falou, sabe qual é o seu problema? É o seu bruxismo, que tá rachando todos os seus dentes. E aí eu falei, nossa, já vou ter que entrar no implante. Então você veja, olha que coincidência. Recentemente, agora tem um mês, mais ou menos, o Conselho Federal de Odontologia, ele mudou várias concepções com relação ao bruxismo. Bruxismo não é mais considerado uma patologia, ela não é uma doença. O bruxismo é um movimento fisiológico normal. Todo mundo tem bruxismo, todo mundo tem esse ranger ou esse apertamento. Tem dente natural ou tem dente, vai ter bruxismo. O que a gente tem que estudar com relação ao bruxismo é o comprometimento com relação a isso. Se eu tenho esse bruxismo e isso me gera trinca, canal, dor na articulação, aí nós vamos realmente tratar. Então a gente não vai diagnosticar um paciente com bruxismo, a gente vai tratar os malefícios de um bruxismo descontrolado, vamos falar assim. Então você veja, se você tem o teu bruxismo fisiológico, esse ranger, esse apertamento, e você começou a perceber microtrincas, microsensibilidade, um canalzinho que surgiu, óbvio, vamos lá de novo.
40 a mais. Então, esse dente que está ali, um dente permanente, já tem pelo menos 30, 35 anos que ele existe na boca. Então, é 35 anos comendo morango do amor, 35 anos comendo castanha. Então, assim, em algum momento... Ok, mas até agora ele nunca incomodou. Ok, mas em algum momento ele vai começar a incomodar. Quando que ele realmente começa a chamar atenção? Quando a gente começa a ter falta de alguns dentes e dentes vizinhos estão sendo sobrecarregados. Então, se eu perdi 2, 3 dentes, não me fazem falta, mas a mastigação continua a mesma. Ou seja, para ter aquele poder de mastigação, eu estou utilizando os dentes vizinhos, que começam com a somatória do bruxismo e a sobrecarga da mastigação, começa a trincar, quebrar, movimentar. Então, você veja, nós estamos com 40 a mais. Esses dentes, o ideal seria que eles vivessem pelo menos mais 40 a mais, né? Vamos falar 80 a mais, né? Então, assim, será que os nossos dentes de 40 a mais chegam a 80? Com tanto morango do amor? É a polêmica da semana, né? Doutor Rodrigo, eu acho que uma coisa também muito interessante, que você acabou de falar aí, é falar dessa falta de um dentinho, pode modificar até, gente, quando vocês chegam nos 50... a mandíbula, né? Sim. A forma como a boca fica, às vezes, a gente já porque tem... a gente faz esse movimento, os dentes podem descer aquele dente que está sendo sobrecarregado, Exatamente. não é isso? Você veja, mesmo que a gente não perca nenhum dente ao longo da vida, a gente vai ter com a idade perda óssea, perda muscular, uma série de perdas de força. E a partir do momento que eu, além disso, eu ainda tenho perdas pontuais, não estamos falando de perdas totais, tá? Perdas pontuais de dentes, ou seja, um dente em cima, um dente embaixo, né? 2 dentes aqui, ok. Perdas parciais. Isso a longo, vou me corrigir, longo não, médio prazo, vamos falar 10 anos é o médio prazo, isso é gravíssimo. Você vai ter perda de osso na região, comprometimento de dentes vizinhos por abaulamento, o dente de cima pode destruir. Então, assim, o que era somente um dente, ou melhor, o que era a falta de somente um dente, se transforma em uma grande bola de neve. Então, a minha indicação é, perdeu, substitui. O quanto antes, o mais rápido possível. Eu falo que é rápido, é mais econômico, porque é unitário. Só que a gente sabe que, infelizmente, hoje, mais da metade dos pacientes com 40 a mais que vêm ao consultório, eles vêm solucionar problemas dos 20, 25, que perdeu por inconsequência ou por desconhecimento ou até mesmo falta de acesso, né? Doutor Rodrigo, eu acho muito importante a gente falar que saúde, qualquer coisa relacionada à saúde, a gente não pode deixar para depois. Não. E o dente, gente, também é algo muito importante. É como o doutor Rodrigo está falando, se está te faltando um dente, já é algo para você procurar um especialista, se organizar, né? Acho que a maioria dos dentistas hoje fazem no cartão de crédito, divide e, assim... É muito importante, está faltando um dentinho, vamos colocar. E agora tem muita gente também que tem medo, né, doutor Rodrigo? Assim, mas vai doer, vai colocar aquele pino lá no osso e tal. E a tecnologia, eu acredito que vem avançando de uma forma, assim, para nos beneficiar. Eu falo assim que, infelizmente, o medo é uma das partes mais difíceis depois do financeiro, vamos falar assim, né? Porque, infelizmente, no país que a gente está, falar de saúde particular ainda envolve valores, né? Mas, passando essa parte, o medo ainda é o segundo grande obstáculo. Mas eu falo que pequenas cirurgias são feitas com anestesia local, os implantes hoje são extremamente modernos, nós temos implantes hoje de cicatrização acelerada, 4, 5 semanas está pronto. Nossa. Então, assim, o que era no começo, quando eu fiz a minha primeira especialização, era 6 meses de osteointegração, uma cirurgia custava assim, tudo era importado, tudo era em dólar. Então, assim, hoje a gente consegue com materiais nacionais, marcas excepcionais no mercado hoje, de fabricação nacional, exportada para o Brasil, para o mundo inteiro. Então, assim, a gente tem acesso, tem condições de devolver isso de forma econômica, vamos falar assim, acessível, né? E agora com esse movimento aí dessa taxação do dólar, é até uma notícia assim que a gente fica muito feliz em saber que existe produto brasileiro acima, né, da média. Esse é um tema muito delicado, porque infelizmente nós ainda temos
grandes marcas muito poderosas na odontologia que são americanas, como a 3M, enfim, não vamos entrar nesse mérito porque ninguém sabe o que vai acontecer. Mas marca de implante, eu lhe garanto, nós temos marcas nacionais que são exportadas para o mundo inteiro. E de boa qualidade. Excelente, né? Excelente. E isso é bem legal, porque é do nosso país. A Sim. gente tem que valorizar, assim, o que é nosso. E perder, gente, esse medo. O dentista, ele vem para ser nosso parceiro. É que nem, assim, com a mulher, eu acho que o ginecologista é nosso parceiro. E o dentista também tem que ser, né? Eu tenho uma frase que meus pacientes adoram, que eu falo assim, que se você pudesse dar uma dica para todo mundo, eu digo, tem um dentista para chamar de teu. Esse é o meu dentista. Ele vai conhecer você, ele vai conhecer tua família, ele vai conhecer vai conhecer teus dentes e ele vai saber como é que você responde. Essa é a melhor tática, a melhor dica que você pode ter. Então, assim, você ter alguém que você confia tua mãe, teus irmãos, teus filhos, é a melhor dica de odontologia. E, obviamente, né, escovar, fazer visita periódica e sempre num dentista de confiança. Eu costumo dizer que um dentista que é realmente assim, que se importa com o paciente, que sabe o que é melhor para ele, né, sempre vai aconselhar para algo assim positivo. Eu lembro que quando começou esse negócio de lentes e tal, eu fui no meu dentista e falei, ai, doutor, tem algo me incomodando. Ele falou, não. Seu sorriso é perfeito. Gostei dele. Você não vai fazer isso, você não precisa disso. Existe e eu acho isso tão lindo. Infelizmente, a gente tem passado e a gente ainda vai pagar esse preço, que é a confecção de trabalhos desnecessários. Você veja, tem muita gente que diz, eu fiz lente, mas meu dentista disse que não precisava, mas eu fui lá e fiz. Ninguém faria isso com implante, ninguém arrancaria todos os dentes e faria, eu quero implante. Então, assim, infelizmente, tem se tratado lente de contato, faceta, como algo muito superficial, mas ele é agressivo se for mal feito. Então, assim, é uma pauta muito delicada. A gente sabe que o comércio vende essa mágica da lente de contato, mas ela tem que ter a indicação correta, a execução correta e o cuidado correto também na pós-execução. Então, assim, o que eu não acho certo é a venda desenfreada de um procedimento que não seria o tratamento indicado. Não, imagina aí, doutor, se já tem pessoas que não escovam nem o dente direito, o seu dente natural. Imagina assim, eu acredito que quando bote a lente tem que ter todo algo específico, a gente chama né? na odontologia de fatores de retenção. Então, assim, você tá, vamos lá, já é difícil higienizar a boca. Não é algo como limpar as unhas, que você enxerga, tá do lado de fora do seu corpo, né? Você faz de forma oculta, né? Então, se eu estou acrescentando itens de retenção, facetas, coroas, e esses trabalhos não estiverem bem feitos, por exemplo, quando passa o fio em rosca, eu vejo isso no dia a dia. Então, assim, eu estou colocando fatores de retenção para reter sujeira, placa e, consequentemente, odor, sem falar que isso vai acabar estragando os dentes por baixo disso tudo e em algum momento vai precisar de implante. Então, assim, a gente não sabe o que vai acontecer em 10 anos, mas essa conta vai vir. O ideal mesmo é você procurar um dentista de confiança ou procurar o Dr. Rodrigo. Por favor. Coloca aí para mim de novo o Instagram do Dr. Rodrigo, né? Porque ele vai te orientar aí, se você está em casa, está faltando um dentinho, está precisando de um implante, né? Está precisando de uma boa indicação, de alguém que olhe realmente com carinho, com cuidado, conversa com o teu dentista, né? Que é muito importante, realmente, como o Dr. Rodrigo está alertando aqui, a gente ter esse cuidado. Desculpa te cortar, tem uma novidade muito legal que eu acho que é uma indicação. Aí, ó, esse caso aqui, o planejamento dessa coroa. Né? Olha que legal isso. Esse é um caso que a gente consegue fazer atualmente 0 cortes. A gente consegue, sim, a gente chama de cirurgia guiada por computador. É feito um escaneamento, tudo em 3D. Então a gente consegue hoje instalar um implante sem precisar fazer nem corte. Só simplesmente introduzindo o implante. Desde que o paciente tenha osso, tenha saúde, enfim. Isso para paciente que tem diabetes ou tem muito medo, a cirurgia vira em 0. A gente consegue fazer uma cirurgia dessa hoje em 20 minutos. Então, assim, devolver um implante é uma coisa, devolver 24, 30 dentes é outro mundo. Tá? Então, falando assim, devoluções pontuais, a gente tem soluções maravilhosas hoje. E assim, eu acredito que a maioria das pessoas tem realmente
é pontual, é um dente Sim. aqui e outro acolá, né? Assim, Sim. e acaba como o doutor Rodrigo alertou aqui, gente, não deixa para depois, porque depois esse dentinho, que é só um, pode se transformar em outras coisas e aí vai prejudicar a sua mastigação, não é isso, doutor? Sim, exatamente. E aí tem mais o que aí nesse Instagram? Tem um pequeno jovem ali de... Olha, esse trabalho aqui, isso aqui, que é um trabalho completo, é hoje, para mim, um dos trabalhos que eu mais faço no consultório, que é justamente o paciente que não tem mais dente, tá? E, infelizmente, ainda é muito comum em pacientes jovens que eu digo assim, 45, 47 anos. É muito jovem. É muito jovem. É muito jovem. É muito jovem. Só que o histórico desses pacientes são muito similares. Eles vieram do interior, numa família mais simples, de pouco acesso, que culturalmente era comum extrair os dentes. Era uma solução, né? Eu falo que eu tenho paciente que eu atendi essa semana, uma senhorinha, 80 anos, ela falou assim, Rodrigo, eu uso dentadura desde os 12. Nossa! Dos 12 anos, era menina, o pai foi lá e mandou extrair tudo. Eu falo assim, sabe o que deve ser para uma menina, porque é uma criança, uma menina, passar pela adolescência, juventude, o descobrimento pessoal e usando uma dentadura ou sem dente, qual é a visão dela do mundo. Então, assim, isso é uma agressão psicológica muito grande e a gente tem que respeitar isso de uma forma muito cautelosa, porque eu vejo que, infelizmente, ainda... é só parafuso, é só dente... Não, tem toda uma história de cada um. Graças a Deus... Você tem todos os dentes, é uma dor que a gente não sabe, a gente não vive. Só sabe quem passa. Só sabe quem passa. Então a gente, e aí vem o trauma e vem o medo do que vai ser feito. Então assim, é muito delicado, a gente tem que tomar bastante cuidado para conversar com esses pacientes. Doutor Rodrigo, eu amei a sua participação. Obrigado. Seja muito bem-vindo sempre, Obrigado, tá? obrigado. Que lindo ver você assim, fazer tudo de uma forma muito humanizada. Obrigado. E isso te torna um cara diferente, um profissional diferente. Obrigado. E eu estou muito feliz em ter você aqui hoje. Eu que agradeço de estar aqui, agradeço mesmo. Eu acho que a odontologia está precisando voltar a brilhar essa parte da saúde, que é a parte, eu falo que é a odontologia raiz, eu gosto muito, é o que eu falo que eu sou. E é isso, se precisarem, estou aqui sempre. Obrigada, tá, doutor Rodrigo? Olha, gente, com essa odontologia raiz, a gente vai para um rápido intervalo e volta já já. Olha aí, a gente já volta com essas duas figuras, dois profissionais maravilhosos, que têm uma história linda com a alimentação e com o esporte. Eu tô aqui com o Rômulo, que é nutricionista, e com o Marcos, que é empresário e maratonista. Sejam muito bem-vindos. Obrigado. Vamos começar com o Marcos. Marcos, queria que você contasse um pouco dessa sua história com a alimentação. Na verdade, a gente teve que passar por uma experiência de uma fertilização in vitro, e a nossa primeira tentativa, ela foi, na verdade, um grande fracasso. E a gente mudou de profissional, e quando a gente chegou na primeira consulta, ele disse que ou você mudava o estilo de vida, ou você ia continuar fracassado na sua tentativa de fertilização. E foi a partir daí que realmente houve uma mudança muito grande na nossa vida, e a gente teve que mudar a nossa alimentação, cortando carboidrato, cortando glúten, cortando álcool e tendo uma atividade física constante. E foi aí que tudo realmente mudou em nossas vidas. E hoje a gente tem, não é dieta, hoje é estilo de vida, e o resultado disso são filhos maravilhosos, a nossa família maravilhosa, e graças a Deus, devido ao esporte e à alimentação. E todo mundo na casa vive esse estilo, né? Todo mundo, todo mundo. O engraçado é que quando você vai para a sua atividade física, no caso, eu escolhi a corrida de rua, o bacana é que você acaba formando uma nova família. A gente escolhe uma assessoria, que tem que estar assessorado, e dentro da assessoria tem grupos. E aqui
a gente destaca o grupo, que é o chamado Grupo dos Besouros, que chama de besouro porque acorda de madrugada, corre à noite, por isso que tem esse nome de besouro. E hoje também uma grande família. Isso é muito bacana, isso nos renova, isso nos dá mais vida, mais vontade de viver. E essa questão da alimentação também virou Rotina. Virou o negócio da sua esposa, né? Na verdade, a gente passou a tratar essa alimentação como um pré-requisito fundamental da nossa vida e a gente passou a utilizar isso no dia a dia. E as pessoas que iam lá para casa, elas começaram a vivenciar isso junto com a gente, essa experiência. E começaram a cobrar. Por que vocês não colocam um negócio? Então foi tanta insistência que nós nos convencemos e hoje realmente existe a confeitaria da minha esposa, que é a Doriá Cacau, que é uma confeitaria que foge da indústria, do processo industrial, e a gente utiliza tudo que existe de mais natural e de qualidade para que realmente você possa oferecer um produto com qualidade. Então, a Doriá Cacau, ela oferece produtos sem glúten, sem lactose. Sem lactose, sem leite, porque tem que atender aquele que tem restrição à lactose, aquele que tem restrição à bactéria do leite, que é o APLV, e o celíaco, que é aquele que não pode administrar o glúten, né? E atende também aquele que precisa da dieta cetogênica, da dieta low carb, enfim, atende a todos os públicos. E falando em dieta, eu estou aqui com o Rômulo. Rômulo, a dieta, né? Na verdade, a dieta não, a alimentação, ela tem a capacidade realmente de devolver a saúde? Com certeza. E até levando para o contexto da corrida, muita gente trata a corrida apenas como um emagrecimento, uma forma de chegar naquele emagrecimento de forma mais rápida. E aí, alinhando com a alimentação, a gente consegue estar acelerando esse processo, tendo em vista que quando a alimentação entra, a gente não pode só focar no emagrecimento, tem que focar também um pouco em performance, para ir galgando cada vez mais quilômetros, aumentando as distâncias, diminuindo o tempo também. Porque precisa ter pique também, né? O que a gente vê, o que acontece? As pessoas que fazem corrida acabam ficando completamente magras. Eu chamo de seco. Aqui no Ceará a gente chama de seca. O cabo tá seco, seco, seco. É porque realmente não suplementou, né? Não, às vezes ser mais seco ajuda na corrida, porque não tem aquele peso. E aí você diminui a incidência de lesões e, claro que a corrida, dependendo da distância, demanda muita energia. E às vezes a pessoa não consegue estar colocando ali um superávit calórico, que a gente chama, e aí ele realmente perde muito peso. E agora eu vou perguntar uma coisa que eu sempre tive dúvida. Esse aqui diz que faz exercício em jejum. Faço. Sempre? Sempre. Sempre em jejum. Já tem algumas pessoas que falam, ai, come uma banana. Doutor, em jejum ou come a banana? Eu digo que não existe um certo ou errado. Nosso corpo é bem adaptável. Então, se você tem o costume de fazer em jejum, pode fazer em jejum. Até levando para o contexto de Fortaleza, muitas pessoas fazem a corrida pela manhã. E aí é interessante que na noite anterior você ingira carboidrato para ter energia no músculo. Aí sim você pode fazer o exercício em jejum. Claro, se você não for adaptado a isso, você pode estar comendo alguns tipos de carboidrato antes de estar fazendo a corrida. E é por isso que é importante procurar um profissional, né? Porque também já tinha ouvido falar nisso. Ó, você vai correr, come bem antes de dormir. E o que é isso comer bem? Eu vou comer o quê? O que é que eu posso comer? Carboidrato. Pronto, exatamente. Carboidrato. Carboidrato? Carboidrato. E aí, comendo carboidrato seria um macarrão? O que seria? Uma pizza. Uma pizza? Uma pizza, doutor? Pizza. Às vezes dá certo uma pizza, pode ser um pão também, um arroz, pode sempre estar ingerindo o carboidrato, que é exatamente ele que vai fornecer energia durante o treino da corrida. E um corredor, ele praticamente tem que se suplementar de quê, doutor? A gente existe uma gama de suplementos e claro que muitas pessoas sempre querem pular a etapa, então já entram no esporte querendo fazer tudo que os elites, que a gente chama, já utilizam. E eu costumo falar para os meus iniciantes que o melhor suplemento da corrida para iniciante é a água. Porque, água? Exatamente. E é o mais Você barato concorda? também. Concordo. Porque tem uma boa hidratação antes, durante e após o treinamento é de suma importância, porque a corrida em um local quente, ela desidrata bastante. Então, você ter o aporte de água ali é sempre importante. Você vai fazer um longão no sábado, a hidratação ela começa na quinta-feira. 2 dias antes. 2 dias antes, a hidratação. É fundamental a hidratação porque você perde muito eletrólitos durante a sua corrida. Às vezes é necessário você fazer a ingestão até de cápsulas de sal durante a sua corrida.
E no caso da quinta-feira, você começa a tomar quantos litros de água? No teu caso? No meu caso, de 2 a 2,5 por dia. No dia. Água. Aí você também faz a adição de eletrólitos, isotônico, né? eletrólitos que a Você gente... escolhe um isotônico que ele vai realmente aumentar a quantidade de eletrólitos ingeridos. 2,5 é um número bom? É porque é para ele? Depende do Depende do peso, peso, exatamente. né? A gente vai muito pelo peso. Eu tive maratonista também que fez a do Rio agora, e aí a gente chegou até 4,5, 5 litros na quinta, na sexta, e no sábado para ele correr a maratona no domingo. É muito individual, né? Exatamente. Tem gente que gasta mais, tem gente que gasta menos, e a gente também tem a ingestão de gel, com alguns géis que a gente utiliza, a partir de tantos minutos durante toda a prova, exatamente para poder repor um pouquinho o carboidrato, para você se manter em condição de... Porque tem que ter a energia, né? Exatamente. Não só a parte da água, como ele falou dos géis, a alimentação, periodização de treino, tudo é bem individual. Então vai mudar de pessoa para pessoa. E na verdade são vários profissionais, né? Tem um nutricionista, nós temos que ter o profissional educador físico, especialista em corrida, né? Que ele vai montar uma planilha. Essa planilha ela tem que ser realmente mantida, ela tem que ser cumprida. Aí nós temos também o profissional para fazer fortalecimento muscular, voltado para a maratona, porque são vários músculos, verificar ativação muscular, porque aquele músculo que não está ativado, ele vai sobrecarregar, vai ser sobrecarregado, mas o que não está ativado, ele vai sobrecarregar aquele que está ativado, e o que vai facilitar o processo de lesão, ele vai fadigar e vai lesionar. Então tem que ter o acompanhamento. Nós temos hoje em Fortaleza várias assessorias, várias. Você tem que escolher uma, cada um escolhe dentro da sua área. A que mais você achar que se identifica, o seu horário. Isso. Agora né? tem que ter uma assessoria para poder você não correr de maneira aleatória. Porque tem um monte de gente em casa aí que deve estar querendo começar a querer correr, né? E aí a primeira dica é buscar uma assessoria. Uma assessoria, porque vai ter um profissional. E outra dica é a alimentação. Com certeza, né? E até juntando com a parte da assessoria, eles passam um plano de treinamento, e aí o nutricionista consegue entender a hora de colocar mais carboidrato, a hora de tirar um pouco carboidrato, principalmente se entrar um emagrecimento ali junto com a corrida. Porque essa é a tua assessoria. A minha assessoria, a melhor do estado, está... Olha aí, ele aproveitando para fazer a propaganda da... É bacana demais. Eu vejo que você tem um amor, uma paixão por esse... A gente adquire o amor pela assessoria, pela família que é formada. Se você imaginar a quantidade de pessoas que foram para o Rio de Janeiro, o Ceará invadiu o Rio de Janeiro na prova. A gente passava, era todo mundo, vai Stark, vai Fortaleza, vai Ceará. Era assim uma áurea muito bacana. Rômulo, você também corre, não é isso? É apaixonado assim? Eu faço assessoria também, no caso é a Zona Alvo. Zona Alvo. E aí eles também passam os treinos, e aí eu consigo também alinhar minha alimentação para o objetivo. Sou já meio maratonista, pretendo fazer maratona também e estou galgando aí alguns quilômetros sempre. E aí é justamente nessa planilha, Rômulo, que a planilha que é passada pela assessoria, que aí o nutricionista consegue colocar aí, dependendo do horário que a pessoa vai correr, vai caminhar. Eu acho que já não começa correndo, não. Quem está iniciando já corre? O bacana é que o corredor ele tem um relógio que sincroniza com o celular, que passa todas as informações para quem está ali monitorando, tanto o nutricionista como o educador físico. Ali diz o teu pace, diz a quantidade de calorias que você perdeu, ele diz a frequência cardíaca, e tudo isso é avaliado. Tudo isso é avaliado dos profissionais responsáveis, tanto o nutricionista como o educador físico. Nossa, o negócio já está mesmo bem evoluído, né? Inclusive, ele sabe até quando você vai fadigar. Então, o aplicativo, ele diz, tá fadigando, você vai quebrar. Então, tudo isso é monitorado, é muito bacana. Mas por quê? Porque está sendo assessorado pelo profissional. E aí existem uns treinos, né? Às vezes o pessoal chama de segunda uma rodagem mais leve, que é para entrar a semana. Quarta da maldade. Aí entra a quarta da maldade, que são os treinos de tiro. Que são aí... Gente, eu acho que vocês têm que me levar para um negócio desse. E aí o sábado vem com Bora combinar? É o longão. E o longão, realmente, a gente... Fazer um... Eu não sei se eu vou aguentar correr com vocês. Dois corredores, como se... correm, né? No jornalismo, se chama de foca quem está começando. E aí, no caso da corrida, quem está começando é o quê? Não tem nome? Iniciante. Mas é muito bacana. É um vício bom que a gente adquire. Às vezes a gente sai de madrugada no sábado,
de ver todo mundo saindo das faias e a gente correr. E onde vocês correm, no caso do seu? Não, eu corro, na semana eu corro dentro do meu condomínio. E final de semana eu acompanho a assessoria. Aonde a assessoria corre, eu estou perguntando. Existem em vários pontos. locais. São vários pontos. Inclusive, lá no meu condomínio tem uma assessoria, um ponto da Stark, lá no meu condomínio, que é no Porto da Duna. E você também? Eu Corre faço na semana no Iguatemi e os longões eu faço na Beira-Mar. E aí até falando continuando os treinos, né? Tem a segunda de rodagem, a quarta treino de tiro e o longão no sábado, e aí a gente consegue colocar a alimentação na rodagem um pouco menos de carbo para tentar utilizar a gordura como fonte de energia, e nos longões a gente costuma estar aumentando a quantidade de carboidrato. Cetose, né, para poder perder um pouquinho da gordura. Exatamente. E aí, realmente, a corrida é um esporte que é interessante no caso de perder gordura? No caso, qualquer tipo de esporte que cause ali um déficit calórico, ele vai conseguir tá perdendo peso. A corrida entra como mais um. Então, a musculação, o crossfit, dentre outros, o importante é estar sempre em déficit calórico. Eu lembrei aqui um detalhe importante, no meu caso, até a gente fica assim emocionado, que eu tinha uma fascite plantar crônica. Eu não conseguia nem caminhar direito, que eu não conseguia. Quando acordava, eu tinha que fazer um alongamento, que eu não conseguia pisar no chão. Nossa. Então, com a restrição do glúten, do carboidrato, eu desinflamei. Quando eu desinflamei, eu comecei a correr. Foi aí que tudo começou. Então, porque a alimentação, quando você cortou o glúten e cortou o carboidrato, você desinflama, automaticamente a fascite plantar também foi embora. Eu tinha um esporão galo, eu não conseguia nem andar. E hoje faço maratona. Tudo por conta da alimentação, é claro, agregado com a atividade física. E aí o nutricionista ele consegue realmente identificar quando o paciente está passando por algum processo inflamatório, seja algo no estômago. Eu, por exemplo, eu tenho uma intolerância à lactose e eu, por anos, não ia no banheiro regularmente. Depois que eu passei a tirar a lactose, melhorou. Se a pessoa tiver uma intolerância e ficar consumindo constantemente, a tendência é que esse corpo fique inflamado mesmo. É porque a lactose é o açúcar, né? Do leite, né? É o açúcar do leite. Isso, e ele inflama. Se você tem uma intolerância à lactose, ou até mesmo do glúten, se ficar consumindo constantemente, essa inflamação sempre fica ali a médio ou até mesmo a alto grau, podendo estar afetando outras coisas. Do nutricionista eu conheço por conta da Doria Cacau, da minha esposa, que trabalha com os produtos né? saudáveis, né? Então a gente trabalha muito com nutricionista e a gente escuta tanto que a gente acaba aprendendo, viu? E isso é bacana também, viu? Ei, Rômulo, e se a gente falasse de suplementação, o que é que um corredor não pode deixar de ter, assim? Se é o whey, se é a creatina, eu estou jogando aqui para o universo que a gente conhece, mas deve ter muito mais coisas, né? Sim, no âmbito da corrida, a principal suplementação sempre vai ser a de cafeína. Cafeína? Exatamente. E aí porque dá energia? Exato. Estimula. É o estimulante e também ela consegue estar retardando a tua fadiga na hora do treino. Então tu consegue fazer mais longas distâncias, até mesmo fazer um pouco mais rápido, porque ela consegue fazer uma economia de energia ali para você estar realizando os treinos. Então a número 1 seria a cafeína e existem outras, como nitrato, beta-alanina e até mesmo carboidrato entra como uma suplementação no caso dos géis. Tempo que eu não escutava sobre a beta-alanina. E o detalhe também de quem corre com muita intensidade tem a recuperação. Aí você tem a crioterapia, aí tem o contraste, aí tem a liberação, que é exatamente para poder restabelecer as lesões ou então o corpo deve ficar moído, né? E nesse pós, aí entra o whey, que seria mais digamos que mais uma fonte de proteína. Assim como o ovo, a carne, o frango, para tentar recuperar esse músculo que foi desgastado durante a corrida. Então, isso é uma importância não só fazer a alimentação de proteína, e existe até casos de hoje, está muito em alta também o triatlo, pessoas que fazem 2 treinos ao dia. Então, você desgastou ali durante a primeira sessão, precisa recuperar para a segunda e precisa estar ingerindo bastante carboidrato e também proteína para estar preparado para a próxima sessão de treino. Pois fica aqui a dica do Rômulo, nutricionista, e do Marcos, maratonista, que você vai correr, procura
uma assessoria, procura um nutricionista. É importante realmente você estar bem para começar essa atividade, né? Estou muito feliz em conhecer a história de vocês. Eu fiquei apaixonada pela história do Marcos, porque além dele ser muito apaixonado pelo que ele faz, eu acho que a alimentação virou assim carro-chefe na vida dele, até nos negócios, né, da família, os filhos que vieram depois dessa alimentação saudável. E Rômulo, muito obrigada por nos orientar aqui, nos ajudar como se alimentar melhor nessa fase. E eu espero que você venha mais vezes, trazendo outras novidades e outras questões para a gente. Queria te agradecer pela oportunidade de estar levando aí, né, resolvendo as dúvidas que as pessoas têm para começar a corrida. E sempre que tiver oportunidade, estaria aqui sim. E aí, bora correr, né? Bora correr! Bora correr, Marcos! Bora correr demais. Marcos, muito obrigada pela sua participação. Nós que agradecemos e isso é importante, que eu acho que eu tenho um fundamento na minha vida que chama-se nivelamento de informação. Eu acho que as informações elas devem chegar a todos para que possam realmente saber a complexidade que é uma corrida. Então, verificar que tem o nutricionista, tem o educador físico, os dois, né, o de corrida e o de fortalecimento. Aí, às vezes, tem o médico também para verificar a parte de exame, cardiologista. Enfim, é muito complexo. É multidisciplinar, né? Multidisciplinar. Uma coisa vai levando a outra. E não pode fazer a maratona assim por aventura, não. Porque tem que estar preparado, de verdade. Vai quebrar. E é com esses dois monstros aqui da corrida que eu vou chamar um rápido intervalo e volto já já. Voltei para falar do maior evento católico do Brasil, o Evangelizar é Preciso, de Fortaleza. E se você que está aí no interior do estado e também quer participar, quer ir com a sua camisa, vestindo o evento e sempre assim caracterizada, de uma maneira que dá pra gente fazer aquele mar de fé lá na praia de Iracema. É muito lindo o evento, né? Todo ano, aquela multidão. Esse mês você vai ter 10% de desconto, tá? E é só ir em Fortaleza ou na região metropolitana, numa Casa Pio, que você vai adquirir aí sua camisa, tá certo? Não deixe de participar. Essa aqui já é a minha, tá? Deixa eu falar para você. A gente vai falar agora sobre algo muito importante, sobre o lixo eletrônico. Segura aqui para mim, Andrezinho, por favor. E aí, o que você faz com aquele celular que você não usa mais, com aquela bateria, com aquele computador que para você não tem mais uso? Você sabe aonde descartar? Não? Pois eu estou aqui com o Júnior Reisen, ele é especialista em TI e vai nos orientar um pouquinho do que fazer com esse lixo eletrônico. O que a gente tem que fazer, Júnior? Muito obrigado, primeiramente, pela oportunidade e a atenção de todos. Assim, é uma coisa muito séria porque existe uma taxa muito baixa sobre o descarte correto do lixo eletrônico. Então, assim, os pontos de coletas são baixos ainda, então possuem muitos metais pesados como cádmio, chumbo e mercúrio. Isso prejudica demais os lençóis freáticos, o solo, alimentos e etc. Então, assim, é interessante que a gente faça essa triagem nas nossas residências e procure empresas especializadas, né, na área de fazer o descarte correto. E é algo muito sério. Você falou que em Fortaleza tem alguns pontos, sim, né? Sim, Prefeitura, da Prefeitura de Fortaleza? Isso, a Prefeitura também faz várias campanhas, né, sobre o descarte correto do lixo eletrônico.
E existem vários pontos que vocês podem procurar, né, para fazer esse descarte corretamente. Só a prefeitura faz, tem esse vamos dizer, esse... Ai, não está vindo aqui Essa campanha? Não, não é nem campanha. Esse local para colocar, ou tem empresas particulares. Existem. Eu já vi, por exemplo, uma empresa de supermercados aí bem conhecida, aquela nacionalmente conhecida, que tem lá um descartezinho eletrônico. Sim. Algumas empresas já têm já procuram fazer essa conscientização, né? É verdade. Sendo que existem outras empresas grandes especializadas voltadas somente a isso. Porque existem também a questão de... Reutilização, não, né? De reutilizar, né, os equipamentos, que muitas vezes é desperdiçado, que pode atender a uma outra família, a uma outra pessoa. Então, assim, é uma demanda muito alta de lixo eletrônico, como eu falei, né, uma baixa taxa de reciclagem em relação ao lixo eletrônico. Então, seria interessante, né, que as pessoas fizessem a triagem corretamente em casa, procurassem empresas especializadas, voltadas somente à reciclagem. Por exemplo, muitos dos meus clientes, eles não sabem o que fazer e eles me procuram, né? E dizem assim, Júnior, eu tenho um material aqui para reciclagem, e lá a gente faz a coleta e logo após a gente procura as empresas especializadas para devolver. Henrique, vamos colocar aí o Instagram do Júnior, né? Vamos ver qual é o trabalho dele, como é que pode se recuperar algumas peças, né? Eu acredito que aqui seja algum dos seus clientes, né, Júnior? Aqui eu levo até um pouco de brincadeira, né, com o funcionário, mas você pode subir mais. Aqui, ó, é uma reparação de uma placa que a gente faz. Aqui é de um notebook que o cliente achava que não tinha mais conserto, né? E foi totalmente reaproveitado. E aí, como você fala, né, Júnior? Às vezes, sei lá, uma placa tá queimada, mas tem todo o suporte que dá para reaproveitar, né? Isso. Então, antes de você descartar um produto como esse, é interessante tentar reaproveitar, né? Perfeitamente. Até mesmo para que a gente possa ter mais consciência com relação aos nossos objetos, né? E o meio ambiente agradece, né? De uma forma bem agradável, porque realmente existem os metais pesados, como eu mencionei, e com isso é uma forma da gente conseguir levar essa informação às pessoas em casa, que elas façam essa triagem, né, que ela procure as empresas especializadas ou então pontos de coletas, né, na sua região, ou até mesmo seu técnico ou empresa de informática relacionado a esse descarte. E o que mais que se pode reaproveitar? Fala aí pra gente. Muita coisa. Por exemplo, questão do artesanato, né? O aparelho. Isso. Existem empresas que usam, né, esse lixo eletrônico para gerar artesanato. Com isso, eles têm uma renda. Como ajudar pessoas de baixa renda que não têm condição de ter um computador? Um computador, um celular. E isso a gente conserta e faz esses tipos de doações. Então, assim, existem várias formas de resolver essa baixa taxa de reciclagem de lixo eletrônico. Então, é possível, conseguir recuperar e fazer alguém feliz, né? Com certeza. E aí, conta pra mim mais, assim, do trabalho de vocês. O que é que vocês fazem lá? Assim, lá nós trabalhamos com a informática, né? Em geral, especializado em segurança eletrônica. E hoje em dia é o futuro, né? Hoje em dia nós precisamos associar essa parte da inteligência artificial, essa parte de redes, né? De tecnologia em si, do modo geral, que aí realmente é o futuro.
Eu sei que é outro tema, mas eu vi também que tem câmeras aqui, né? E hoje as pessoas estão cada vez mais virando Big Brother, né? Isso. Nas suas residências. Isso. É possível realmente instalar de maneira fácil uma câmera? Sim, sim. Por exemplo, ontem um cliente me procurou uma câmera para conversar com o pet, com o animalzinho dele, o cachorro. Nossa, jura? Sim, a gente consegue também isso. E é possível ter áudio, né, na sim, câmera? Sim. E Em tempo real. E aí o seu cliente, ele queria monitorar o pet dele. Exatamente. Então a gente entregou essa solução, né? Então existem várias outras formas, né? Nós temos eu presto serviço a uma capela já há um bom tempo. E lá, por ser bem próximo à praia, existiam muitos problemas nas gravações. Então, eu levei uma solução, já está há 6 anos estabilizado. Então, a gente está aqui para entregar soluções tecnológicas aos nossos clientes. Então, assim, tá com alguma coisa dando defeito aí, não joga fora não, gente. É muito importante procurar um profissional, um técnico especializado para tentar recuperar aí o seu objeto, como eu falei para você, como eu falei aqui para o Júnior. Isso é muito importante também para o nosso meio ambiente. A gente está num período, uma fase do nosso planeta e da nossa vida que nós, além de muito consumistas, né? Ralou, quebrou, a gente joga fora e já quer comprar algo novo. Eu lembro que na época dos nossos avós a gente se usava até literalmente se rasgar, até literalmente não ter mais uso nenhum. E hoje não, hoje quebrou qualquer coisinha, a gente já descarta e já quer comprar um aparelho novo. Exato. Então, assim, é a questão do meio ambiente, né? Que as pessoas estão só voltadas realmente, como você falou, a comprar. Consumismo, né? Isso. E isso gera muito lixo. E precisamos também cuidar do nosso meio ambiente. Júnior, queria lhe agradecer demais a sua participação. Muito obrigado. Né? É muito importante a gente levar essa conscientização para as pessoas, não só as pessoas, as empresas também. Eu acho que as empresas hoje devem cada vez mais adotar essa política de descarte, né? Seja numa loja, até nas lojas de aparelho eletrônico que a gente compra e tal. Eu comprei naquele lugar, eu vou devolver naquele lugar? Né? Eu posso devolver naquele lugar? Então, assim, acho que as lojas também, as empresas têm que ter essa conscientização, porque o nosso planeta está reclamando cada vez mais, né? Exatamente. É algo muito sério, né? Já existem vários estudos relacionados a isso e precisamos cuidar mais e mais do nosso futuro. Obrigada, tá? De nada. Te agradeço demais. De nada. Ó, gente, vou ficando por aqui, mas eu vou relembrando você que é importante aí buscar a camisa. Traz pra mim de novo a camisa do Evangelizar, é preciso? Traz pra mim essa camisa aí, ó. Camisa linda, olha a camisa desse ano, tá maravilhosa. Eu quero saber se você vai. Você também vai pro maior evento católico desse país? Eita! Para você comprar, adquirir, tá? Adquirir a sua camisa em Fortaleza e na região metropolitana, em qualquer Casa Pio, esse mês você vai ter 10% de desconto, tá? A camisa tá linda, tá um azul, ó, maravilhoso. Aí você vai toda, vai literalmente vestida, né, vestida de fé, armada de fé, e não vai deixar de participar dessa confraternização, dessa comemoração. Ai, meu Deus do céu, já tá aqui, ó, dizendo, tá na hora de ir embora, tá na hora de partir. Ó, gente, bom final de semana pra você, e eu fico por aqui e te espero na semana que vem.